Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo. Quer conhecer um pouco mais as pessoas que fizeram e fazem parte da história da Unimes? Então não perca a Prata da Casa, comigo, Gabriele Pontes, todas as quartas-feiras, às 15 horas e reprises, segunda e sexta-feira, às 9 horas. Espero vocês! Está entrando no ar o programa Prata da Casa, com Gabriele Pontes. Olá, ouvintes da Rádio Unimes. Estamos iniciando o programa Prata da Casa. Aqui você conhece um pouco mais as personalidades que fizeram e fazem parte da nossa instituição. E a nossa convidada de hoje foi aluna de licenciatura em Letras e pós-graduada em Docência pelo Ensino Superior, ambas pela Unimes Virtual. E atualmente é tutora aqui na instituição e colaboradora do quadro Blog Quadro a Quadro. Bem-vinda, Daniele Marino, mais conhecida, carinhosamente aqui por Dani Marino. Obrigada por aceitar nosso convite e conversar com a gente hoje. Oi, Gabi, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu já sou... você já é de casa praticamente. Eu sou de casa. Prata da casa, né? Bom, para iniciar a nossa conversa, a gente sempre quer conhecer um pouquinho sobre a sua infância. Você é aqui de Santos, você tem irmãs, conta um pouquinho pra gente. Eu sou de Santos, morei a vida toda aqui, cresci ali perto da Vila Belmiro, né? Embora não curta muito futebol, mas cresci ali. Aqui em Santos tenho uma irmã, tenho outra irmã que mora em Cruzeiro. E passei a vida toda aqui. Morei um tempo em São Paulo, mas os meus amigos, a maioria, tudo assim. Mas você morou na infância ou você morou... Eu morei em São Paulo já adulto. E seus pais se conheceram como? Meus pais trabalhavam na Cosipa, né? Muita gente assim, do nosso círculo também se conheceram na Cosipa, então meus pais se conheceram lá. Meu pai posteriormente acabou saindo da Cosipa, resolveu fazer uma outra graduação, ele já tinha administração, foi fazer direito. E a minha mãe é psicóloga. Olha que legal. E alguma das suas irmãs foram para esse caminho, direito, psicologia? Não. Ou todas estão para cada um para o seu lado? Cada uma para um lado. Uma acabou de se formar, né? Agora no ensino médio. Mas a do meio, ela chegou a fazer FEFES, ela chegou a estudar aqui, mas ela é cabeleireira, e é uma grande cabeleireira. Ai, que legal. E na sua adolescência, você fez Colégio Santista, é isso? Estudei no Santista. E a sua adolescência, como é que foi? Você foi uma pessoa muito agitada, frequentava as lofts roqueira, da FIA? Roqueira. Punk. Ai, que legal. Na Santos, nos anos 90, para quem é daqui, sabe que assim, o cenário hardcore, que era bem forte, então a gente tinha muitas opções, né, de barzinho, tinha a cada esquina tinha um barzinho com banda, todo mundo tinha banda. E você tinha? Eu tentei, né, eu fingia que tocava guitarra, eu tinha uma guitarra, a outra amiga tocava bateria, mas cada uma tocava uma coisa diferente. Eu tocava Ramones, a baterista só sabia tocar Exploited e a vocalista só sabia cantar The Cure. Então não pelo menos estavam todo mundo tentando se expressar, né? Não rolou. Meus amigos, assim, com 13 anos eles tiravam, né, Iron Maiden, assim, de ouvido, ficavam lá dedilhando e tal. E não, eu só conseguia tocar os 4 acordes lá do Ramones e só. Então não foi pra frente. Mas daí a gente ia nos shows, né? Tinha rádio também, a Rádio Rock promovia bastante show, Hard and Heavy. Tinha Metal Rock, eu não sei se você chegou a conhecer a época da Metal Rock. Você conhecia, Estênio? Estênio deve conhecer a Metal Rock do Pepe. Hoje o Pepe, ele é técnico do Santo, filho do Pepe, né? Pepinho. Mas ele era cabeludão, tinha a Metal Rock lá na Tolentino, então todos os metaleiros se reuniam ali, ficavam sentados lá na porta, ouvindo rock, fazendo nada, ficava lá jogando. Aproveitando. E você começou a namorar muito cedo, né? Com 15 anos, é isso? Conheci meu marido no show de rock também. Como é que você conheceu ele? É uma história engraçada. Eu não tinha dinheiro e ia até aquele festival do Objetivo, o FICO. Ah, sim, o famoso FICO, né? Daí a gente combinou, eu e uma amiga, de ir na porta, só que a gente não tinha um centavo para comprar convite.
E daí encontrei uma amiga que emprestou dinheiro, depois encontrei outro amigo que tinha convite, a gente comprou. Daí outro amigo que a gente conseguiu entrar me apresentou pro meu marido. E aí começou a namorar e foi daí? Foi desde então, desde os 15 anos. Caramba, e esse tempo todo de namoro, noivado, quanto tempo já dura? 23 anos, né? É uma vida, né? Já é mais Pois é, um adulto, né? A maior parte da minha vida eu passei com ele. E você também chegou a viajar para fora do país, né? Você foi para Londres e Paris. Você foi de mochilão? Como é que foi isso? Foi, na verdade, eu fui para 6 países, acho que foram umas 12 cidades que a gente fez. Olha que legal. E como é que surgiu a ideia? Você tinha se formado, não tinha se formado? Como é que foi? Eu tinha parado a faculdade, eu comecei a fazer faculdade de jornalismo, eu tinha parado a faculdade e tinha uma amiga que, assim, doida, falou, olha, esse ano eu não quero passar ano novo em Santos, não aguento mais, eu vou para Londres. Eu falei, tá bom, ok, então vai. Né? Aí eu falei, também queria ir. Ela assim, pede pro seu pai. Eu não vou pedir meu pai, né? Não tem dinheiro para me bancar uma viagem. Mas na época, assim, o dólar era 1 por 1, não tinha euro. Ela falou, pede para ele, pode acontecer ele falar não. Daí eu liguei pro meu pai, chorando. Por que, minha amiga, vai para Londres? É a única oportunidade que eu tenho, senão nunca mais eu vou. Daí ele financiou, né? Eu tive patrocínio. E como é que foi poder sair do país, colocar uma mochila nas costas, te dá uma grande, que muita gente acaba largando a faculdade e acaba indo para fora do país, que também isso acaba virando um currículo. Como é que foi essa experiência para você? Então, existem algumas universidades na Europa que exigem, né, que o aluno saia do ensino médio, antes dele entrar na faculdade, ele tem que ter uma experiência em algum outro país, fazendo alguma outra coisa. E a gente recebia, né, pela FS no Brasil, na época que eu era mais nova, assim, pessoas que faziam trabalho voluntário porque isso contava ponto para entrar na faculdade. Sim. Então, quem já teve oportunidade, você abre a cabeça de uma forma que ela não volta mais, né, até o mesmo tamanho. Sim. Você conhece outra cultura. Eu tive a oportunidade de justamente treinar meu inglês, eu tinha acabado de tirar um certificado. E eu passei muito perrengue, porque na época não tinha cartão de crédito, não tinha internet, não tinha nada. Para você ligar para casa, você tinha que falar com a telefonista, nem sempre você conseguia. Então, tipo, eu fui assaltada em Paris, eu perdi o voo de volta para o Brasil, não tinha mais nenhum centavo. Mas roubaram muita coisa, documentação ou não? Roubaram o dinheiro que eu tinha para a semana inteira. Porque eu fui com dinheiro muito contado, assim, eu tinha, meu pai deu dinheiro, mas era assim, eu tinha contadinho do ônibus, da comida, do metrô, não tinha dinheiro para fazer extravagância, né? E ele levou o dinheiro que eu ia pagar o albergue durante uma semana. E como é que você fez? Então, a sorte é que assim... Marabales na rua, né? Já. Então, quase, né? Porque assim, eu antecipei a minha viagem quase uma semana de volta, porque, né, ia acabar meu dinheiro, também perdi o dinheiro em Florença, perdi a carteira. Então... eu ia voltar antes, só que quando eu fui pegar o avião eu perdi o voo, eu não tinha um centavo e não tinha como avisar meus pais. E aí, como é que você daí fez? Eu pensei em fazer isso, eu falei, eu vou colocar o chapéu aqui, começar a sambar, ver se alguém me dá um dinheiro para poder juntar dinheiro, né? Para poder comer, mas... como eu tenho, né, muitos amigos, uma amiga ligou para uma outra amiga que morava lá na Bélgica e ela foi me resgatar lá na estação de trem e fiquei na casa dela até voltar. E quando na Holanda também, fiquei uma semana, fiquei na casa de amigos, não precisei pagar o albergue. Sim, nossa, então, mas que aventura, hein? Foi. Mas e a cultura que você adquiriu? Assim, as pessoas? Assim, eu já tinha amigos lá, então esses amigos continuam sendo meus amigos. Então, você poder conviver com a família e fazer assim as coisas do dia a dia é muito enriquecedor, né? Você aprende coisas que você acaba adotando para sua vida, né? Sim. Eles são menos invasivos que a gente, eles são mais discretos em vários sentidos, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender, sabe? Ah, interessante. E me fala uma coisa, você chegou a fazer outras faculdades. Fala pra gente quais são as faculdades que você fizeram, qual que você fez, qual que você largou, qual que você iniciou, no caso a Unimes. Eu comecei fazendo jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever, ia bem em redação, todo mundo falava, você escreve bem, então vai fazer jornalismo. Então comecei a fazer jornalismo, fiz 2 anos. Só que eu estava fazendo a Unisantos, né? Não tive condição de continuar pagando, acabei parando. Quando eu voltei, eu falei, vou fazer uma faculdade mais séria, porque eu achei o jornalismo na época muito jogado, muito balançado. Daí fui fazer relações públicas também, tive uma experiência péssima, que porque também também foi, assim, foi presencial.
Mas na época, pelo menos quando eu fiz, faz muito tempo, né, 20 anos atrás, ninguém levava muito a sério, sabe? As pessoas ficavam fazendo unha na sala de aula. Tá? Daí fiquei meio irritada, parei também. Daí, por conta do inglês, eu dou aula de inglês desde novinha, desde os 18 anos. Por conta do inglês, eu acabei de trabalhar em agência de navegação. E eles pagavam a faculdade e eu fui fazer logística. Ah, tu veio logística também? Fiz logística também. Mas também não terminei, porque acabei saindo da empresa, não era aquilo que eu queria. Falei, né? Daí já estava meio desesperançosa, né? Dando aula de inglês. Falei, o que eu posso fazer para poder melhorar meu currículo? Porque pelo jeito eu vou dar aula de inglês para sempre, é uma coisa que eu gosto, né? Vamos então. E daí eu vi o panfleto da Unimes. E onde é que você viu esse panfleto? Conta pra gente. Que foi bem diferente, né? Foi. Meu marido achou o panfleto no velório do meu sogro lá em Tariri. Daí ele me trouxe. Falou, olha, então, você não queria fazer uma faculdade? Faz uma faculdade à distância. Eu não, fazer faculdade à distância não deve ser uma coisa séria, né? Negócio assim. Eu falei, mas vamos tentar, né? Eu estava com a Sofia, né, filha pequena. Ela já tinha quanto tempo? Ela estava com 6 meses. Nossa, né? pequenininha. Ela era bem bebê, né? Eu falei, bom, vamos ver se com essa praticidade de você não ter um horário fixo, né, eu consigo, né, fazer a faculdade, levar a Sofia pequena, ficar né, com ela, que ficar é com ela e né, conseguir assim. fazer, né, fazer a faculdade. E aí, quando você entrou a primeira vez, você achou confuso? O que você achou de fazer ensino à distância? Eu achei bem legal isso de você não ter horário fixo. Assim, as pessoas têm uma ideia de que a faculdade à distância é para quem não tem tempo. E, na verdade, não é muito assim, porque o material que você tem na faculdade é praticamente o mesmo que você tem no curso presencial. É bastante coisa, né? Você tem que ter um tempo para você sentar tem que e ter, ler, né? Você tem que ter um tempo. A vantagem dela é que você não tem um horário fixo. Você pode ajustar os seus horários, mas você vai ter que estudar, vai ter que, né, um pouquinho por dia, ler as matérias para conseguir fazer as atividades. Mas eu adorei, né? Porque não tinha essa obrigação de vir de todo dia. Acabei fazendo amigos também. E tem como fazer amigos à distância? Tem, assim, tem gente que eu tenho contato, eu hoje em dia com o Facebook, né? Você acaba mantendo contato com algumas pessoas, mas assim, a gente tinha que vir uma vez por semana, né, aqui. Então, no polo, né? No polo. Então, pelo menos assim, 2 pessoas que eu via sempre acabaram se tornando amigas, uma delas, inclusive, também é tutora. Porque na realidade veio muita gente que foi aluno e agora também trabalha aqui, né? É muito prático. Você já, depois de 3 anos habituado a lidar, né, com as ferramentas, quando você se torna tutor, você já está muito familiarizado com todo o sistema, né? Então, assim, quando eu me tornei tutora aqui, eu não tive dificuldade de usar, né, o seu TCC foi um destaque, né? Conta pra gente. Então, e como é que fazer um TCC à distância? Que todo mundo, já presencial é tão difícil, você fica atrás do seu orientador, fica perdido muitas vezes. Tem que ter muita organização, porque assim, tudo é feito por e-mail, né, e pela plataforma. Você tem que ficar atento aos prazos, né, quem está fazendo o TCC, quem estiver ouvindo, tem que ficar atento sempre a isso. Que os professores, eles disponibilizam, né, prazo para você mandar a primeira parte, a segunda parte, e eles vão te dando assessoria para você ir fazendo. Só que a maior parte depende da sua pesquisa, de você se empenhar, como qualquer outro TCC. Então, e o TCC é com grupo? Foi em grupo, e a gente fazia tudo por e-mail. Assim, a gente ia montando, estipulou qual era o tema, e isso foi muito curioso, porque eu queria fazer a professora Daniele Costa, né, que ainda é professora aqui, ela tinha uma linha de pesquisa chamada Literatura e Outras Mídias. E eu, desde o navio, eu gostava de uma história em quadrinhos que se chama Sandman. Conta um pouquinho a história para quem não conhece. O Sandman, ele é muito premiado, ele é recheado de referências literárias, cultura pop. Ele se passa no mundo dos sonhos, ele tem um senhor dos sonhos que governa todo o universo dos sonhos. Então, tem umas fantasias muito diferentes na história. E eu pensei, vou perguntar para a professora se eu posso fazer sobre o Sandman, né? Ela provavelmente não conhece, mas vamos lá. Daí eu falei, professora, eu gostaria de ter uma história em quadrinhos, eu gostaria de saber se dá para fazer um trabalho relacionando literatura e quadrinhos em Sandman. Ela só respondeu assim, sugiro fortemente que o faça. Olha que legal. Eu falei, tá bom, ok, vamos fazer então. Daí comecei a fazer, e como a gente estava aqui em Santos, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque eu vim aqui, né, encher o saco dos professores. Daí
A Daniele não só conhecia o Sandman, como ela é uma das maiores fãs dessa história em quadrinhos. Ela tem pôster, ela tem foto com o autor. Então, por um lado é bom e é ruim, né? Porque você está sendo realmente avaliada, né? E ela é muito exigente, né? Então ela pegou bastante no pé. Mas graças a essa orientação dela, e ela justamente pegar no pé e acreditar na gente também, porque você entra numa faculdade à distância sem ter feito de repente outra, você acha que, né? Você não se sente capaz de uma série de coisas, acho que você vai passar por algum tipo de preconceito, tudo mais. E a Daniele mostrou pra gente que a gente era capaz, ela acreditou na gente e falou, olha, o trabalho de vocês está muito bom, acho que vocês deviam se inscrever no CONIC, que é o Congresso Nacional de Iniciação Científica. E o nosso trabalho foi inscrito e foi aprovado para apresentação. E aí, conta pra gente, como é que foi apresentar? Foi assim, bem diferente a experiência, né? Onde que foi o congresso? Foi aqui em Santos? Foi na São Judas, em São Paulo. Daí a gente mandou fazer camisetas, porque alguém tinha me falado que a faculdade em Anguera, eles vão de bando, tudo com camiseta, né? Então a gente falou, não, vamos fazer a nossa também. Fizemos a camiseta do Sandman. Fomos eu, a Cleia e a Sônia daqui de Santos apresentar. E foi muito legal, foi o primeiro contato, na verdade, meu com pesquisa, porque eu não sabia que existia esse universo, né, de você poder fazer pesquisa acadêmica e ainda por cima pesquisar história em quadrinhos. Sim, que é uma coisa tão pop, de forma acadêmica, né? Então a gente foi a sala que a gente pegou era especificamente de letras. O nosso trabalho foi bem diferente, né, dos outros trabalhos. E as pessoas estavam preparadas para ver isso? Porque às vezes tem um certo preconceito, quadrinhos. Não, rolou um preconceito, rolou preconceito, porque na nossa camiseta estava escrito assim, EAD, né? Um orgulho, né? EAD, ensino à distância. E nós éramos as únicas representantes de um curso à distância naquela sessão. Não sei se nas outras tinha mais cursos, né? E as pessoas, assim, não os participantes, né? Os colegas, assim, quem estava apresentando, eles foram muito receptivos, pediram para ver o trabalho, o material, mas o coordenador da sessão, sim. Ficou meio, né? Ficou porque ele me fez perguntas que deixaram claro que ele se sentiu incomodado com alguma coisa e fez perguntas que eu, como uma recém-graduanda, não tinha como responder. Sim, né? sim. Mas eu não fiquei intimidada. Eu falei, olha, eu acabei de informar, isso que você está perguntando, né? Eu concordo com o autor tal e isso daí, né? Mas diz que, assim, pela expressão dele, né? Mas foi tudo bem. Mas como é que foi o resultado? A gente não tem uma premiação nem nada disso, né? Mas pelo que a gente viu dos participantes, foi bem positivo, né? Foi bem legal. Então essa faculdade você gostou? Gostei. Você gostou tanto que fez docência, né? Eu gostei também. tanto que eu mandei um e-mail para a coordenadora da época, a Teca, falando, Teca, olha, se um dia abrir uma vaga, mas isso também muito por conta dos vídeos, né, das professoras, da Gisele, da Daniela, da própria Teca, que elas conseguem, né, assim, a distância, você pensa, uma coisa tão fria, né? Então, eu assisti as videoaulas e ficava apaixonada por aquilo que elas estavam falando. De falar, de se expressar. Quando alguém gosta muito, né, daquilo que está fazendo, elas falavam com tanta paixão de um determinado livro, que eu já tinha lido e achava super chato, por exemplo, mas elas colocavam com uma paixão tão grande, falavam, nossa, eu vou ter que ler esse livro de novo, né, porque ela está falando tanto, com tanto entusiasmo. Quando se faz o que gosta, né? Que eu falei, eu quero fazer isso que elas estão fazendo. E aí, você chegou e falou, quando tiver uma vaguinha... Mandei um currículo para a Teca, falei, olha, Teca, se um dia, né, tiver uma vaga, eu quero trabalhar aí na Unimes e tal. Daí, quando foi em janeiro de 2013, ela me ligou. Falou se eu não queria vir trabalhar aqui. Eu falei, E como é que foi, de repente, entrar aqui e ver o outro lado, né? Da educação, porque você era aluna e de repente você começar a ver a instituição com outro olhar, né? Bem um olhar de colaboradora, ajudando a construir ali, ajudando as pessoas diferente, a se formarem. Assim, é diferente, eu acho que é extremamente positivo, porque enquanto aluna, como fui 3 anos estudando aqui, eu consigo ter essa visão de aluno. Então, às vezes, por exemplo, uma atividade ou alguma coisa que é colocada, eu penso, não, isso daí não vai ser tão legal. Então você consegue ter um diálogo com o professor para mudar de repente alguma coisa que foi proposta, porque você sabe como aluna que aquilo não vai ser tão positivo, né? Então você tem a visão do que é estar do outro lado e talvez você tenha mais empatia até, né, pelo próprio aluno. Às vezes o aluno coloca uma frustração que ele tem e fala, eu entendo o que você está passando, já estive aí desse lado, mas não se preocupa, isso vai ser resolvido. E também mudou minha visão em relação aos tutores, porque às vezes acontece algum problema, né?
técnico na plataforma. Eu ficava brava e mandava mensagem. Poxa vida, não vai arrumar isso daí? Eu tô sem nota, minha nota sumiu. Eu não vou ser prejudicada pelo sistema. E, na verdade, a nota não tinha sumido. Agora eu sei que a nota não some, que a atividade não some. As coisas ficam lá, né? As coisas ficam lá, que às vezes o aluno não está conseguindo visualizar. Mas a gente consegue, né? Então, assim, nada some. E você conseguiu identificar algum tutor que, de repente, você conversava e hoje em dia... O Marcos Vinícius, ele senta do meu lado. Ah, é? E aí, ele não queria, às vezes, te matar? Não, o Marcos é muito calmo, né? E ele é um excelente profissional também. Ele sabe muito, assim, de língua portuguesa, de linguística. Então, ele era bem paciente. Só sentia que, às vezes, que nem essa história da nota sumir. Ele falou, não, tem paciência, a nota vai voltar. Eu ficava, vai voltar. Tá falando vou tirar isso o print, né? Tá falando isso só para não me deixar assustada. E como é que foi aprender o Moodle? De uma outra maneira? Como postando, como docente, né? É diferente, mas o Moodle tem muitas ferramentas que a gente como aluno não conhece, né? Tipo, todo um universo que você consegue mexer e criar ali dentro. Eu fiz curso também, né? A gente teve alguns treinamentos e é muito interessante, principalmente quando você pode ficar mexendo, e eu gosto de aprender essas coisas novas, né? Você poder criar lá dentro e colocar as atividades. Eu pelo menos curto bastante. Que legal. E outra coisa também interessante de você, que você é colaboradora de um blog, é isso? O Quadro a Quadro. Como é que foi chamado? Como é que você foi chamada? Para lá, né? Então, por conta desse primeiro trabalho que eu fiz, né, do TCC com o Sandman, depois eu vim, né, mantive contato com a Daniele. Logo em seguida, assim, no ano seguinte, saiu chamada para um evento acadêmico só de histórias em quadrinhos, que são as jornadas internacionais de histórias em quadrinhos que acontecem lá na USP. Da Daniele falou para mim, você tem que participar. Eu falei, como assim tem que participar? Ela, não, se inscreve, depois a gente pensa. Eu falei, tá bom, me inscrevi. Ela me ajudou até a ter umas ideias, né? Falei de novo sobre o Sandman, que era alguma coisa que eu já estava mais familiarizada. Fui aprovada de novo, daí peguei gosto pela coisa e comecei a escrever artigos para participar desses eventos acadêmicos e sempre relacionados a quadrinhos. E a Daniele conhece o Lucas Pimenta, que esteve aqui, né, na semana passada, que é o editor do Quadro a Quadro. Sim. E me apresentou, ele falou, você não quer escrever sobre quadrinhos? Tá bom, eu não manjo tanto assim de quadrinhos, mas eu estou muito próxima da Gibiteca aqui de Santos, né? Que é muito ativa, tem atividades praticamente todo final de semana. Então eu acabo divulgando muito as atividades da Gibiteca, participando, conhecendo os artistas independentes que vêm para cá. E daí tem muita gente nesse mercado que a gente até mesmo acaba não conhecendo, a mídia acaba não divulgando. Tem bastante, você vê, quase todo final de semana a Gibiteca traz alguém. A produção de quadrinhos está muito forte, assim, brasileira. A gente acaba não sabendo justamente porque eles são independentes, você não vai achar numa grande livraria, né? Mas quem acessar o Quadro a Quadro, né? Quadro a Quadro separado com hífen.blog.br, lá a gente costuma divulgar esses quadrinhos. Muita gente acaba fazendo crowdfunding pelo Catarse, como é o caso da Dançarina, que é uma publicação nossa do Quadro a Quadro também, para arrecadar fundos para conseguir publicar. E a qualidade, assim, não fica devendo nada aos quadrinhos internacionais, sabe? São lindíssimos. E é tudo feito aqui ou em São Paulo? Então, aqui em Santos eu não conheço ninguém que esteja fazendo. A maioria, assim, são dos outros estados, né? Mas isso também depende de onde. Só tem gente no sul, tem gente na Bahia. Às vezes você é da Bahia, mas você manda imprimir no sul. Depende da gráfica também. Mas a produção é forte. E nós temos aqui o livro Meu Melhor Amigo. Fala um pouquinho pra gente desse livro. Isso aqui você escreveu, você participou. Então, antes de eu vir descobrir esse universo acadêmico, de escrita acadêmica, eu sempre gostei de escrever. Eu tinha um blog onde eu escrevia contos, né? Contos, crônicas. E eu participava de concursos literários. Então, esses livros que eu trouxe são algumas antologias resultantes desses concursos, né? Então, eles fazem concursos premiados, fazem parte da antologia, e daí quem promove lança o livro. Então, esses aí são alguns que eu ganhei. E esse Meu Melhor Amigo foi o seu primeiro?
Foi primeiro. E como é que foi você escrever? Meu filhinho. É uma emoção, né? Você pegar um livro e ter seu nominho lá. É muito emocionante. Você pega gosto pela coisa. Daí eu continuei participando de concursos literários. Ganhei um no Guarujá também, fiquei em segundo lugar. Olha que legal. Mas com esse aqui ou não? Não, foi com... Esse aqui é Nostalgia, é isso? Isso daí é uma crônica que fala sobre nostalgia, isso da gente ficar sempre pensando no passado. No Guarujá acho que foi um conto de terror. Eu tenho um conto que chama O Elevador? Não. Eu não sei, nem lembro qual foi. Mas eu fazia laboratório do escritor, né, na Realejo, oficinas de literatura, acabava escrevendo e mandava, e daí, né, era publicado. Nesse primeiro aqui, no Melhor Amigo Nostalgia, como é que você escolheu? Porque quem escreve um monte de coisa, né? E aí fica, qual? Você vai pelo tamanho, sabia? Porque assim, eles estipulam, olha, tem que ter tantos caracteres, até tantas lá, não sei o que, você vai vendo lá os que se encaixam. Daí os que se encaixam, você vê qual que é o seu favorito, porque eu acabo tendo os textos que eu gosto mais. Né? Tem os que... Qual que você mais gosta? Eu gosto dos contos, tem um que se chama Jiboia, Papo de Anjo e Outros Delitos. Fala sobre tudo. Não, que é meio engraçadinho, um conto assim meio de... Tem um espião que é matador, ele não está conseguindo mais matar, ele tem que matar uma mulher que também tem que matar ele. É meio cômico, e ele foi um exercício de uma das oficinas que eu fiz, que você sorteia 10 palavras aleatórias e elas têm que estar contidas nesse conto. Então é um desafio. Né? Você tem que fazer uma coisa, tirar o sentido. Parece até um exercício de teatro, né? Que agora está muito na moda, né? Mais ou menos isso. Então, assim, eram palavras totalmente nada a ver. Penumbra, papo de anjo, jiboia. Então, você tem que tentar encaixar. Gosto desse, gosto de um outro chamado O Sacrifício. Está aqui nesse... Qual é esse aqui? Esse aqui também é uma história meio cômica. O momento do autor também, esse aqui. E se quem quiser, de repente, ler um desses seus contos, ter acesso a esses livros, como é que eles têm acesso? Eles têm como ver? Tem um blog que faz muito tempo que eu não mexo, se chama Palavra Sonolenta. É palavrasonolenta.wordpress.com. Né? E eles podem encontrar esses... Sim, os contos e as crônicas estão lá. E esse aqui fala sobre o quê? O Sacrifício é um dedetizador, se não me engano. Ele vai numa casa, de repente ele chega lá, tem uma mulher com uma capa toda misteriosa. Ele entrou lá para fazer para dedetizar, e de repente ele foi levado para um ritual. Nossa, coisa louca. Na verdade, a pessoa tem que ler para saber o que acontece depois. Tudo que vai te encaminhar, né? Te levar para a história. Mas, na verdade, também é uma história meio cômica, assim, o que acontece com ele. E esse aqui, Mulheres, em prosa e verso. Também foi uma antologia só com mulheres, e nesse daí eu participei com uma crônica também sobre... essa daí é mais pessoal, né? Cabelos Sabiá pelo competitivo, chão. Não, né? essa não. É o Cabelos pelo Chão. Cabelos? Essa daqui é outra Dani. Ah, tá. Tem muitas Danis aqui. E esse aqui você fez como? Também um dia pensando quando você fica muito... Você não é daquelas pessoas que fica arrumando depois? Se eu pegar agora, aqui. Tem um monte de coisa Cabelos errada pelo aí. chão. Sempre, toda vez que você pega, tem coisa para arrumar. Não, eu digo assim, não coisas que você fala, não, essa frase está melhor, essa palavra está melhor, você acaba... Então, se eu pegar hoje, eu vou querer arrumar. O tempo, você tem que escrever e deixar lá, porque se você ficar vendo toda hora, você vai querer mexer toda hora. Sim. E esse aqui é o último que foi feito? Esse foi o último que você escreveu? Não, esses aqui são os literários. Esse daí foi meu primeiro trabalho acadêmico publicado internacionalmente. Vamos falar um pouquinho desse aqui. Esse daí é a coletânea do International Journal of Comic Art, que é uma publicação de uma instituição americana, que só trabalha com estudos acadêmicos sobre quadrinhos. Eles publicam autores do mundo todo, né? Eu fiquei sabendo, acho que fuçando na internet, que tinha isso daí, curiosa, mandei um e-mail. E você vai mandando, assim, sem conhecer ninguém, vai dando a proposta e... esse daí foi assim, eu mandei na cara de pau. Falei, olha, eu queria... A sua amiga te deu aquele conselho, né? O máximo que você vai ter um não, né? Então pede pro seu pai. Pois é, mandei. E falei pra ele, olha, eu tenho um artigo assim assado, eu gostaria de publicar na sua revista, como é que faz? Ele, eu estarei no Brasil, isso foi em 2013, no Brasil, eu sou um dos homenageados
das jornadas acadêmicas, Olha, né, que legal. da USP, então ele pode conversar pessoalmente. E, de fato, ele imprimiu o meu trabalho, eu encontrei com ele nas primeiras jornadas que eu fui, e ele me mostrou tudo o que eu precisaria mudar, porque a publicação americana, lá não tem a BNT, né, é diferente. Então eu teria que mudar várias coisas, e daí eu fiz as mudanças e ele publicou. E aí você mandou por e-mail? Como é que foi? Por e-mail, e daí saiu aí. Daí ele E quando saiu, qual foi a sensação? Primeiro que, assim, não chegou, ele mandou pelo correio, não veio, né? E daí, quando eu vi na mão do Valdomiro Vergueiro, que é o responsável pelo Observatório de Quadrinhos da USP, é super emocionante você ver também, né, uma obra, primeira vez que você tem um trabalho publicado lá fora, é muito legal. E na primeira reunião que eu fui do Observatório, depois que tinham publicado, ele mencionou, olha, esse daqui é o trabalho da Daniela Marino, que frequenta o Observatório de Quadrinhos, foi publicado. Foi bem, bem legal. Só que daí não chegou, daí eu fui ter isso daí só no ano passado, quando fui para a Argentina num evento também acadêmico. Também foi aprovado para apresentar lá, e daí ele me entregou pessoalmente. E a gente tem um outro livro aqui, que é esse aqui, Quadrinhos e Educação. Deixa eu só levantar para mostrar aqui para o pessoal que quiser assistir as 20 minutos. Esse é o segundo volume de uma coletânea que está sendo pela Universidade de Guararapes, né, editado por dois pesquisadores também da Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, a ASPAS, que eu também faço parte. Eles divulgaram, né, que estavam procurando artigos acadêmicos sobre quadrinhos. Então, assim, não é um livro, por exemplo, didático sobre o uso de quadrinhos em sala de aula, é mais um relato de experiências e visões acadêmicas sobre a aplicação, né, de quadrinhos em sala de aula. E esse artigo que consta aí eu fiz com o Lindenberg, que também é tutor aqui da Unimes de artes, para pós-graduação de docência, que fala justamente da aplicação das histórias em quadrinhos no ensino à distância. Olha que legal. Com algumas experiências que eu fiz aqui mesmo na Unimes. Olha que legal, uma ideia muito boa. E esse livro, ele para quem quiser adquirir, a gente vai estar com alguns exemplares no dia 19 agora, dia 19 de setembro, na Gibiteca de Santos, às 5h30. Para quem não conhece a Gibiteca, onde é que ela fica? Ela fica quase na frente da Conselheiro Nébias, e vai ser um bate-papo comigo, com o professor Lindenberg e outros dois pesquisadores, né, educadores, só sobre quadrinhos e educação. E que horas que o pessoal vai? 5h30. 5h30? 5h30, então estou dia todos 19, convidados. gente, 5h30 já tem um programão aí para participar. E quando é que você vai ter o seu livro? Já tem um projeto, já tem um... Agora o foco é estudar eu tô querendo entrar no mestrado. Daí legal. a ideia é se eu conseguir entrar no mestrado, meu projeto é que eu vire um livro posteriormente. Sim, muito legal. E você sempre participa de muitos congressos, né? Fala pra gente qual a importância do docente em geral, independente da sua área, em participar de congressos, em participar de simpósios, em estar ali no meio acadêmico. Pelo menos para mim é fundamental. Por quê? Uma é que quando você participa dessas comunicações, você tem acesso às comunicações de outros colegas. Então você tem acesso a referências e pontos de vista que você não teria de outra forma, né? Então, assim, esse diálogo com outros pesquisadores da sua área faz com que você só cresça, né, profissionalmente, porque você consegue adquirir referências que você de repente não tinha ouvido falar, pontos de vista que você não tinha pensado ainda, e isso só vai acrescentar no seu trabalho. Você vai conseguir usar isso academicamente ou pedagogicamente, né? Então, assim, só tem benefícios. E a outra é que, assim, eu fiz amigos, assim, amigos de verdade, pessoas com quem... Você tem contato até hoje? Que eu tenho contato, gente que eu falo, assim, todo dia, porque você acaba... São sempre as mesmas pessoas que participam desses eventos, então você acaba criando um vínculo muito grande, né? E sentando, conversando, criando novas perspectivas, e você percebe que essas pessoas que estão sempre envolvidas com pesquisas, elas acabam se tornando referências também, porque está sendo construído material novo. Você não pode ficar parado, né? Porque em qualquer área, né, as coisas mudam o tempo todo. Aquela, de repente você tem um conceito que lá dos anos 80 você vai ver que já não se aplica mais. Então você tem que estar sempre, né, estudando. Sim. Você, durante a sua faculdade, né, aqui a graduação de ensino à distância, seu esposo ficou doente também, né? Eu acho que a filha pequena, estudando, como é que foi? Ser mãe, até mesmo hoje em dia, ser mãe, trabalhar... Então, tem muitos alunos que, às vezes,
falam, professora, perdi o prazo da atividade. Aí você imagina, não sabe de nada. Então, né, porque, poxa vida, fiquei com um filho doente, não sei o quê. A gente ouve bastante história. Pensa, eu também, né, eu tinha filha de 6 meses, o marido fez uma cirurgia grande, não estava podendo andar. Que cirurgia que ele fez? Colocou uma prótese no quadril. E daí você pensa, bom, para tudo, né, dá um jeito de você se esforçar bastante ali, nem que seja de madrugada, você vai, porque a plataforma fica aberta, né, 24 horas, então se você se dispôs a fazer isso, em algum momento você vai conseguir. E conversando assim com os professores, assim, o que ficou mais complicado para mim foi vir presencialmente, mas agora você não tem que ficar indo ao polo toda semana. Só se você tiver realmente alguma dúvida, alguma coisa que você queira vir aqui, né? Mas você não tem mais essa obrigatoriedade. Então, eu conversei com os professores, foi bem tranquilo, mas eu estava atenta ao prazo, né? Você imprime a agenda pedagógica, cola ali do lado do computador e vai fazendo os malabarismos, né? Explica para as pessoas que não sabem qual é a função do tutor. O que o tutor faz? O tutor é um professor? Explica muito, a gente acaba se confundindo. Os tutores, assim, eles são todos graduados, né? Então nós somos todos professores, mas principalmente é dar suporte para o aluno e para o professor, fazer essa mediação, né? Então nós corrigimos atividades e nós tiramos dúvida dos alunos, né? Porque os professores não estão todos os dias, né? Então, e nós estamos todos os dias aqui. Então, assim, uma dúvida mais urgente, participação no fórum, problemas às vezes técnicos, dependendo do que for, a gente consegue resolver, mas principalmente suporte, né, pro aluno. Sim. E me diz uma coisa, estudar à distância te facilitou a fazer pesquisas? Hoje em dia, como você pensa em fazer um mestrado, você já se sente mais preparada, até mesmo para procurar na internet? Acho que isso é uma tendência, mesmo em outros grupos, né, de educação, você percebe que você não tem muito como fugir. O MEC mesmo exige que nas faculdades presenciais que uma porcentagem seja feita agora online. A distância que E você tem acesso a muita coisa. Com exceção de algumas disciplinas ou alguns cursos que você precisa mesmo de uma pesquisa de campo, né, biologia, geografia, você tem que ir lá. Local. Se for fazer uma pesquisa, assim, a parte bibliográfica, muita coisa você consegue encontrar pela internet. Você consegue fazer um trabalho. Eu tenho trabalhos. Eu apresentei um trabalho na Aspas, que a ideia era essa. Eu fiz um trabalho totalmente usando ferramentas de internet. Eu não usei nenhuma referência bibliográfica impressa. Nossa. E aí, como é que foi encarado? As pessoas encaram meio que, preguiçosa, não leu o livro. Exatamente. A primeira vez que eu falei que tinha essa ideia, uma professora falou assim, não, você tem que ler alguma coisa impressa, e acho que muita gente ainda vai falar isso para mim. Só que a ideia era mostrar justamente como fazer uma pesquisa de quadrinhos, né, voltada mais para o uso de quadrinhos, usando só ferramentas online. Então, no final, assim, eu ainda dou a dica do cache do Google, que muita gente não conhece, que as pessoas... a academia... Qual a ressalva da academia em relação a pesquisas online? As coisas somem, né, da internet. Um dia está lá, outro dia não está. Como você vai comprovar que aquilo estava lá? E as fontes também, obviamente. Você não vai considerar como fonte um site, por exemplo, como o Wikipedia, que não tem... Que qualquer um muda. Exatamente. Você tem o Google Scholar, que você tem disponibilizado lá uma série de artigos acadêmicos. Nesses artigos você tem as referências, né, do material que eles usaram de forma impressa e que você encontra muitas vezes. Uma dica boa aí para todo mundo, né? Que tá. Muitas vezes já se encontra online. Tem sites como Minhateca, né? O Scribd, você faz trocas para você poder baixar alguns materiais e muita coisa você compra também, né? Na Amazon tem as coisas já em PDF para você comprar. Então foi o que eu fiz, eu usei livros. A principal referência é um livro de etnografia, né? Etnografia virtual. É um livro que ele é caro assim para ser comprado, mas ele é uma referência em estudos de internet, né? Etnográficos. E daí eu comprei. Né? Você compra pela Amazon, mas é possível. Sim, é possível. Como é que o quadrinho veio parar na sua vida? Desde pequena, de repente eu via a Mônica, né? Como é que de repente... Como a maioria dos brasileiros, meus pais compravam quadrinhos
com o intuito de alfabetização, né? Sempre tem banca perto de escola, comprava o quadrinho da Mônica e tudo mais. Meu pai tinha uma coleção, só que a gente não chegava muito perto dessa coleção. Né? Ele falava, olha, eu tenho o número 1 do Homem-Aranha, eu tenho o número 1 do Tio Patinhas. Ele gostava muito de Disney e de super-heróis. E ele tinha uma coleção grande, que ele acabou vendendo para um outro colecionador. Só que era quadrinho assim que eu não ligava muito, né? Eu gostava de uma história em quadrinhos chamada Misty, que foi publicada nos anos 80, que eram quadrinhos femininos. Inclusive eu tive a oportunidade de conhecer a desenhista. Olha que legal. No último evento que eu fui, americana. Tietou total, né? Tietei. Não, eu fui intérprete dela num evento. Olha que legal. Daí foi super tietagem, né? Ela me trouxe amostras lá, né? Autografou, foi bem legal. E eu li esses aí, né? E depois, assim, eu não li os que o namorado tinha em casa, tipo X-Men. Ele tinha um monte de Conan, mas eu não ligava por Conan. O seu marido, ele gosta também de quadrinhos? Gosta. Então, assim, na casa... Também acabou unindo, né? Ele e os dois irmãos mais velhos, né? Eles tinham aquelas pilhas de quadrinhos, mas eu não seguia uma sequência, nada disso, nada de comprar. O primeiro que eu fui gostar mesmo, assim, de fazer coleção foi o Sandman, que eu conheci na faculdade, que um amigo meu... era totalmente aficionado, levava para a faculdade e a gente, em vez de prestar atenção na aula, ficava lendo Sandman. Mas deu alguma coisa. E você vê, ele me levou esses quadrinhos, por causa deles eu conheci a Daniele, depois olha só. parar aqui, né? Como as coisas são. E a pós-graduação, você fez esse TCC. Fala pra gente como usar, lógico, não sei que é um livro, né? Mas como usar os quadrinhos na sala de aula? Como vocês direcionaram esse... No caso do EAD, a gente tem questões até legais, né? Quando você pensa assim, por lei você tem uma porcentagem de, acho que, não sei se 25% de uma obra você pode reproduzir para usar a fins de estudo. Sim. Então, e é muito fácil você encontrar na internet quadrinhos. Então, assim, o uso mais comum que se dá, que é o que a gente vê em testes, você pegar uma tirinha e você discutir. Geralmente são assuntos ligados à gramática. Gramática, né, assim, um uso superficial. E, na verdade, os quadrinhos, assim como outras mídias que os professores já estão habituados a usar, como cinema e música, por exemplo, eles têm aplicações, assim, ilimitadas, né, em todas as áreas que você possa imaginar. Então, a pessoa pensa, mas eu vou usar quadrinhos para tratar de geografia? Sim, conheço vários trabalhos feitos sobre geografia e quadrinhos, história, química, está aumentando muito. Química também? Química, física, uma série de coisas. Especificamente no caso do EAD, eu usei um exemplo da sala de filosofia da educação, que a tirinha falava sobre o mito da caverna, sabe? Que eles estão lá na caverna. A sombra. E eles tinham que fazer uma relação entre o mito da caverna e um texto que a professora tinha dado. E o Maurício de Souza fez uma história do Piteco muito legal, com a sombra, com a caverna. Com a sombra, né? Com o mito da caverna, que ilustra assim perfeitamente. Assim, acho que a forma com que ela é ilustrada se torna muito mais assim didática. Então, para essa atividade, o aluno tinha acesso à história em quadrinho, a um vídeo também feito de massinha, assim, uma animação muito legal. E o resultado, o feedback que a gente teve foi que os alunos falaram, olha, professora, por conta, né, do uso de quadrinhos, eu consegui entender melhor. Quer dizer, o professor sempre tem que estar se reinventando, aquela história que você falou, né? Não é assim, eu que estudo quadrinhos, eu não estou priorizando o uso de quadrinhos em sala de aula em detrimento, por exemplo, de outros. É só mais uma ferramenta que você pode ter que é mal explorada, né? Sim. Assim como o seu colega trouxe a revistinha para você, você conheceu e aí você foi criando o seu caminho. Bom, agora eu vou fazer a última pergunta para você. Aquele aluno que quer fazer o ensino à distância, qual o recado que você dá para ele aqui na Unimes? O ensino à distância aqui na Unimes, qual o recado que você pode dar para ele? Ele pode esperar? Eu vou falar para ele que a sensação que eu tive quando eu terminei, né? Eu mandei até um e-mail para a coordenadora, que a sensação que você tem é que você podia ter aproveitado mais. Né? Por quê? O material está ali disponível e às vezes a gente pensa, poxa vida, está todo ali o material. Os professores são professores assim conceituadíssimos, né? O nível dos professores aqui é excelente, é reconhecido assim, quando eu vou em reuniões acadêmicas, por exemplo, na USP ou em outras universidades, as pessoas falam, você trabalha na Unimes? Nossa, o corpo docente de lá é muito bom.
Né? Que legal, é conhecida nesse nível, porque realmente o corpo docente daqui é excelente. É muito sério, então, assim, a gente tem um corpo docente, como a gente tem um material disponível que está lá, e às vezes a gente fala, amanhã eu faço atividade, amanhã eu faço, amanhã eu leio. E o tempo passa e você percebe que você não absorveu tudo aquilo que você poderia. Né? E é tudo que está disponível ali, se você pretende atuar, no caso, né, eu trabalho com licenciaturas, então a ideia é que você vai trabalhar como professor. Você pretende trabalhar com educação, tudo que está ali é importante. Né? Não deixa passar nada, sabe? Se organiza, tenta pegar, sei lá, 2 horinhas por dia, mas se dedicar àquilo lá, fecha a porta, deixa o filho chorando. Porque o tempo passa muito rápido, 3 anos passa muito rápido. Sim. E daí você percebe que você fez aquela atividade assim, eu vou fazer só para passar, só para ter nota. E daí você acaba não absorvendo o conteúdo que é o principal, tá lá. Né? Você está se tornando um profissional, que vai ficar né? com você para sempre. Se você fizer da forma como é sugerida, né, e ler os textos e tudo mais, assim, pode ser puxado. Eu entendo que muita gente trabalha o dia inteiro e tem, né, nós temos muitas alunas que trabalham, tem aquela jornada tripla. Que né? é filho, marido, mas cachorro, passa papagaio. muito rápido e vale a pena, porque assim, as portas se abrem, né? Depois você tem intenção de fazer um concurso, ou às vezes muita gente faz porque quer atuar na sua própria comunidade. Aquele conhecimento vai ser útil, não é nada que está ali pode ser descartado, sabe? Sim. Então, para as pessoas aproveitarem o que tem. E, né, mandarem mensagem para os tutores que eles estão aí para isso. Dani, obrigada por você ter vindo. Eu queria deixar o espaço para você, mandar o seu recado para quem estiver ouvindo a gente. Obrigada. Eu sempre fico feliz de vir aqui, né? Seja bem-vinda. Quem quiser saber mais sobre os quadrinhos, né? Dá uma olhada lá no blog, no Quadro a Quadro, separado com hífen, quadro, hífen.blog.br. Lá também tem uma área para trabalhos acadêmicos. Quem se interessar por pesquisa acadêmica mesmo em quadrinhos, tem a ASPAS, que é a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial. Então você pode se associar e todo ano nós temos encontros, né? E é produzido muito material, que é publicado às vezes em livro, às vezes através de site, e ir atrás, né? E mandar, quem é meu aluno, manda sua mensagem. Bom, gente, o programa da Prata da Casa vai ficando por aqui. Tem direção de Sênio Lozada e apresentado por Gabriele Pontes. Um abraço a todos e até mais. Quando a gente pensa em uma universidade, está pensando em conexões entre a história e a filosofia da instituição, entre a estrutura e a equipe, entre os cursos e as necessidades do mercado. Tudo isso conectado a algo maior, que é fazer o bem. Então, se você pensa que é fácil escolher uma universidade, acertou. Faça Unimes, a universidade do seu tempo.